Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu estou aqui com uma companhia muito especial que tem um recado para você. Fala, Noah. Se inscreve no canal e ative o sininho. Amém, isso mesmo, o sininho das notificações. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por tua grande bondade e misericórdia, onde nós estamos aqui fazendo mais uma live para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar, porque nós estamos aí há 10 anos com o nosso canal, ajudando muita gente, tá bem? Para a glória do Senhor. Estamos aí com 2.369 inscritos. Se inscreva também, ajude o canal, aperte o sininho das notificações e nós vamos em frente. Aqui nós estamos apenas trazendo um conteúdo para a edificação pessoal. Então, curta, comenta, compartilha. Se você está no Face, eu vou pedir para você marcar alguém e também colocar aí a palavra destacar, né? @destacar, e aí nós vamos ver aí o que acontece para a glória do Senhor. Estamos muito felizes aqui e vamos à nossa live de hoje. Já ouvimos o recado aí do Noah e a nossa proposta hoje é falar de oração, tá bem? E aí, para falar de oração, eu quero trazer aqui o nosso tema, tá? Que é o seguinte, né? Você não entendeu ainda. Aí eu perguntaria para você, qual é o cristão? O cristão devoto, servidor, né? Leitor da palavra do Senhor, que demanda bastante tempo de oração. Nós temos aí no nosso país aí muitos cristãos. As estatísticas falam que está aumentando o número dos cristãos. Mas quem ora? Quem está orando? Quem está obtendo resultados? E para essa prática eu quero trazer aqui Mateus 26, do 36 até o 46, mas eu quero ler os versículos 39 e 40 e 41. Diz assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E agora eu quero ler aqui o versículo 36, onde começa o episódio da oração no Getsemane. Diz assim: seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Amém? Queridos, a palavra Getsemane em hebraico significa prensa de azeite, como você está vendo aí, tá? É o local onde Jesus foi fazer a oração mais difícil, onde ele entrou em conflito, onde ele teve que apresentar mais uma vez a sua renúncia, porque Jesus iria agora ser crucificado, pegar toda aquela carga de pecado da humanidade e o Pai iria virar as costas em alguns instantes para Jesus. Quando Jesus então naquela cruz disse: está consumado, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. E eu quero falar de oração. Essa eu suponho, né, segundo o contexto, que foi a oração mais difícil de Jesus Cristo. Mas por causa minha e por causa sua,
ele continuou, ele seguiu o plano e hoje estamos aqui porque ele não desistiu e hoje ele, o Senhor Jesus, ele é glorificado. Amém? Bem, sobre oração. Em relação à oração, eu quero trazer aqui 3 exemplos de oração, tá? Que é aquilo que nós queremos falar aqui. Primeiro exemplo de oração está em 1 Samuel, no capítulo 1, e dos versículos do 1 até o 20. Ana orou, ela era estéril, não podia ter filhos, e ela orou por muito tempo para poder gerar uma criança. Penina, sua rival, zombava dela, perseguia ela. Seu esposo, por mais atenção que desse para ela, tudo que ela queria era ter um filho. O sacerdote não compreendia ela e tudo que ela queria era um filho. A sua luta era um filho, cuja qual ela não falou para ninguém o que ela queria. Ela apenas orou intensamente, incessantemente, permanentemente orou. Ela pediu um filho e Deus lhe deu um profeta e depois lhe deu mais 5 filhos. Esse é o resultado de uma oração, de dedicação em oração. Segundo exemplo que eu quero trazer, o do profeta Jonas, né? O profeta Jonas desobedeceu, tomou uma posição contrária, fugiu, onde o Senhor precisou trabalhar na sua vida. O Senhor tinha interesse em algo mais. E o Jonas ficou um dia, 2 dias, e no 3º dia, no ventre do animal, no ventre do peixe, ele orou. Orou por sua vida, porque estava em angústia, e o Senhor devolveu a vida a Jonas, e ainda Jonas ganhou mais de 120.000 almas. Você vê o resultado da oração. Jesus Cristo vivia em oração. E a sua última, por causa da sua última, do seu legado, da sua decisão, ele ganhou o mundo inteiro para o Senhor. Ele ganhou muitas almas naquele momento, no decorrer da história, e ele ainda ganha muitas almas até hoje, por causa da oração que ele fez lá no Getsêmani. É importante a oração. Eu quero destacar aqui 3 detalhes na oração de Jesus para que nós possamos enxergar de maneira diferente um pouquinho a oração. O primeiro detalhe está no versículo de número 39, que eu li aqui, tá? Mas eu quero ler apenas a parte B, quando Jesus fala: ó meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Primeiro detalhe da oração, para ela ser respondida, nós temos que entender que a vontade de Deus é a que vai prevalecer, e é a vontade de Deus que nós precisamos entender. O Senhor Jesus, ele diz: não a minha, mas a tua. Não o meu desejo, mas o teu desejo. Muitas vezes os cristãos querem tantas coisas, mas a vontade de Deus é outra. Embora a gente alcance aquilo que a gente deseja, mas sob os critérios de Deus. A vontade de Deus é que prevalece. O segundo item que eu quero trazer está no versículo de número 40, quando Jesus retorna à presença dos seus discípulos e fala para Pedro: Pedro, você não conseguiu orar por 1 hora. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que na maioria das vezes, para se obter resultados, a oração precisa de tempo.
Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que eu e você venhamos ter intimidade na oração. Eu não estou dizendo aqui que a gente não expresse uma frase e não seja respondido. Deus pode responder até o pensamento da gente. Mas me refiro numa questão de intimidade e desse conceito que o Senhor está falando aqui. Porque nós não precisamos entrar em conflito para orar. Nós precisamos orar para não chegar no conflito. E a gente nem sabe o que nos espera. Mas viver uma vida de oração nos previne, nos protege, nos ajuda, nos enche de unção, nos enche de graça, nos traz resultados. Exatamente isso que o Senhor estava passando para Pedro, porque eles não sabiam o que viria depois. E o Senhor Jesus já os havia advertido. Então, o segundo conceito, para se obter resultado, nós precisamos de tempo de oração. No seguinte sentido, eu espero que eu possa ser compreendido. Tempo de oração para se obter um relacionamento com Deus. É disso que o Senhor está falando. Observe, depois daquela noite no Getsêmani, o que aconteceu. Faltou as orações. Talvez se Pedro estivesse vigilante e orasse quase o tempo todo que Jesus orou, talvez Pedro não tivesse negado a Jesus, mas nós não sabemos. E o Senhor nos passa essa informação da necessidade do tempo de oração na presença do Senhor. E o versículo de número 41, o Senhor Jesus, ele fala explicitamente: o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Queridos, o Senhor Jesus, ele nos passa uma informação importantíssima no versículo 41, que é a nossa luta diária, podemos dizer constante, com a carne. A carne sempre quer algumas coisas do mundo, ela sempre quer se sobressair acima do espiritual, fazer coisas que desagradam a Deus e etc. E assim a gente caminha com essa luta constante. E o Senhor nos ajuda a identificar o nosso maior obstáculo, que é o desejo, que é o ego, que é o orgulho, que é a nossa própria carne. Bem, trazendo aqui alguns critérios, pontos para você orar e obter a sua vitória em oração, de acordo com aquilo que nós estamos falando aqui. O primeiro ponto, quando você vai para a oração, e eu tenho certeza que se você fizer esses 7 pontos, esses 7 itens, podemos assim dizer, você vai passar bastante tempo em oração. É disso que o Senhor está falando. Ele quer isso de nós. Primeiro, elogiar o Senhor. Lembrar dos atributos de Deus: onipotência, onipresença, onisciência, transcendência e imutabilidade, Um Deus todo-poderoso, o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Procurar entender a Trindade. E aqui eu trago um exemplo da água, onde a água você encontra no estado de vapor, gelo, sólido e líquido, água. Assim está a Trindade. E você pode, de acordo com esse exemplo, oferecer em oração os elogios ao Senhor. De onde Ele tirou você, como Ele tem conduzido você, as vitórias que Ele já te deu, você elogia. Você adora o Senhor no primeiro momento. Aí já vai aí bastante tempo. Você vai treinar esses momentos de oração, começando com 5 minutos, depois passa para 10 minutos, depois vai para 15 e assim você vai desenvolvendo essa intimidade real através da oração. E depois você vai ver quanta coisa boa vai acontecer, tá? Quando você estiver na sua oração, diga sempre a verdade sobre tudo. Diga da sua
dificuldade, diga da sua necessidade, diga dos seus defeitos, passe ao Senhor o seu pecado, que você quer se livrar, diga-se de passagem, seja sincero ao Senhor, isso agrada ao Senhor. No terceiro momento, ore com fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Né? Quarto ponto, tome posse da vitória pela fé. Saia da oração convicto de que você alcançou a sua vitória pelo tempo que você ficou ali, pelas palavras que você falou ali, pela resposta que o Senhor vai te dar. O quinto item que a gente traz aqui, aguarda com esperança, né? Você aguarda, você não foi ali em vão, você não passou aquele tempo em vão, vai ter vitória sim. Aguarda com esperança e você vai ver que Deus é bom. Sexto item, agradeça. Você nem recebeu e você já está agradecendo. Agradeça. Agradeça ao Senhor, agradeça constantemente pela oportunidade de estar ali, pelo que você falou, pelo que você pediu, pelo que você recebeu, pela sua presença, pelo que vai vir, pelo próximo momento de oração. Agradeça pelas bênçãos, pela vitória, agradeça. Deus se agrada quando você agradece antes de receber, ok? E o sétimo momento, lembre-se, Jesus está voltando. Lembre-se, porque quando você lembra que Jesus está voltando, nós temos a real consciência de que o nosso lugar não é aqui. E o Senhor está preparando um lugar de glória, um reino de glória, um reino onde Ele é o Senhor da nossa vida, onde nós teremos uma nova natureza. Quando você lembra que Jesus está voltando, que você coloca os olhos na volta de Jesus, muita coisa muda o seu aspecto, muda totalmente a expectativa e Jesus Cristo é glorificado. Tá bem? Espero que você tenha ficado até o final. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar, tá bem? Curta, comenta, compartilha. E se você está aí no YouTube, inscreva-se e aperte o sininho das notificações. Se está conosco no Facebook, coloque aí @ e a palavra destacar e vamos ver aí o que acontece. Tá bem? Eu quero agradecer você porque você ficou aí até o seu final. Você é muito importante, é importante demais para nós. 10 anos de YouTube, estamos felizes, temos aí praticamente uma grande igreja aí, que estão sempre aí acompanhando. E se você entrou no canal agora, se inscreva, não perca essa oportunidade. Tá bem? Louvo a Deus pela tua vida e a minha oração é essa. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Deus abençoe.